Nas plantações de uma pequena cidade no meio oeste, uma criatura conhecida como Salto Jack acorda a cada Halloween para tentar chegar à igreja local. Os moradores precisam impedi-lo, caso contrário, um desastre acontece. Então eles têm um ritual tradicional que realizam todos os anos, chamado a corrida. Todos os adolescentes da cidade devem perseguir Salto Jack e matá-lo antes da meia-noite. Então todos podem comer os doces escondidos em seu corpo. Aquele que elimina Salto Jack é aclamado como um herói, recebendo como uma recompensa uma casa para sua família, $25 mil, um carro novo e permissão para sair da cidade, algo que geralmente é proibido. A comunidade também acredita que esse ato abençoa a colheita, e apenas os filhos homens dos lares são autorizados a participar da corrida, com cada família tendo permissão para enviar apenas um representante. Em 1962, um grupo de meninos mascarados sai para caçar o monstro. Um deles fica sozinho na estrada, muito assustado e incerto sobre o que deveria fazer. De repente, Salto Jack aparece atrás dele e o menino grita enquanto é morto. Momentos depois, os meninos encontram o corpo de seu amigo queimado e veem Salto Jack parado no meio do campo de milho. Jim, furioso, imediatamente começa a persegui-lo. E quando o monstro está prestes a chegar à igreja, Jim o alcança e o espanca até a morte. Então ele pega alguns doces do corpo de Jack, e depois que os outros fazem o mesmo, eles celebram a vitória de Jim. Depois, a guilda dos colhedores organiza uma festa de Halloween para celebrar mais uma corrida bem sucedida, e Jim recebe todos os seus prêmios. Seu irmão mais novo, Richie, pede para ir com ele, mas Jim apenas lhe dá um abraço e diz "eu te amo" antes de deixar a cidade em seu carro novo. Um ano depois, o xerife Jerry aparece na escola 5 dias antes do Halloween, para lembrar aos adolescentes o quão importante é a corrida, mostrando fotos do ano em que não mataram Salto Jack e ele destruiu todas as colheitas. Jim é frequentemente mencionado como um exemplo de um herói, o que irrita Richie, que quer participar da corrida e não pode devido às regras. Riley zomba dele por querer se voluntariar, quando os outros na verdade não têm escolha no assunto. Alguns dos adolescentes acham que Salto Jack na verdade não é real e é apenas um adulto fantasiado, mas Bud jura que o viu fora de sua janela quando era criança. Riley também zomba dele e isso desencadeia uma briga, mas os adultos rapidamente a interrompem. Após a aula, Riley tenta seguir Richie pela rua para terminar a briga. Então Richie se esconde em um cinema. Lá ele encontra Kelly, que é nova na cidade. Eles conversam um pouco e se dão bem, mas quando Richie a convida para ir ao baile de Halloween, ela explica que não pode ir porque é negra. Richie promete que vai mudar essa regra quando vencer a corrida deste ano. Em seguida, ele se encontra com seus melhores amigos, Bud e Mitch, que ouviram alguns rumores ruins sobre Kelly, mas Richie não acredita neles. Seus amigos também o convencem de que ele é mais rápido do que o seu irmão, então ele deveria quebrar as regras e participar da corrida de qualquer maneira. À noite, Richie vai para casa e seus pais, Dan e Donna, lhe entregam um cartão postal de Jim, que não veem desde que ele venceu a corrida. Richie informa aos pais que participará da corrida, independentemente das regras, e uma discussão se segue, durante a qual Dan dá um tapa em seu próprio filho. Isso só deixa Richie mais irritado, e ele diz aos pais que eles não podem impedi-lo. Ele corre para o quarto e escapa pela janela para se encontrar com a ex de Jim e passar a noite fumando. Enquanto isso, nos campos de milho, o agricultor se aproxima de um espantalho vazio e começa a esculpir uma abóbora. Em seguida, ele sobe no suporte, que não está mais vazio. Agora, Salto Jack está lá usando a abóbora como cabeça. No dia seguinte, Riley encontra Richie e começa a bater nele antes de roubar seu cinto. Isso é uma lembrança querida de seu irmão, porque os irmãos costumavam usar cintos iguais. Então ele fica furioso e tenta se defender com a faca. No entanto, Riley o espanca novamente e vai embora. Richie decide voltar para casa e encontra uma carta de seu irmão no correio. Jim pede desculpas por não entrar em contato com a família antes e pede a Richie que não participe da corrida, porque seus pais precisam dele. Cansado de ser tratado como uma criança, Richie decide roubar um carro e sair da cidade. No entanto, assim que ele chega à estrada aberta e cruzar a ponte, Jerry bloqueia seu caminho. Richie tenta fugir, mas não consegue ir longe. Jerry consegue acertá-lo. Naquela noite, todos os pais trancam seus filhos em seus quartos para que não possam fugir e se esconder para evitar participar da corrida. Os meninos batem nas portas e nas paredes, desesperados, e pedem comida ou uma pausa para o banheiro, mas seus pedidos são ignorados. Eles precisam passar 3 dias assim. É um método para deixá-los loucos e fazê-los sentir fome para a corrida. Quando finalmente chega a noite de Halloween, o agricultor enche
Salto Jack com doces e corta as suas cordas para que ele esteja pronto para ir. Na cidade, todos os adolescentes finalmente são soltos para que possam tomar as ruas e começar a corrida. Rich acorda em seu quarto e encontra Dan contando a ele sobre uma boa oferta de emprego para o seu futuro, mas Rich só se importa com a corrida. Seus pais tentam impedi-lo de sair, mas não tem sucesso e Rich sai de casa. Enquanto isso, Bud, Charlie e Mitch pegam um caminhão para fazer a corrida com vantagem. Alguns meninos o acusam de trapacear, mas Mitch rapidamente os intimida até que eles se afastem. Nesse momento, Rich finalmente se junta a eles, mas antes de poderem partir, o grupo malvado volta e começa a danificar o caminhão. Então Mitch tem uma conversa amigável com eles e Rich os distrai com comida. Então os meninos finalmente conseguem sair. No caminho para fora da cidade, eles colocam algumas máscaras e percebem que o açougueiro está impedindo os meninos famintos de se aproximarem, ficando de guarda com uma arma na mão. Outros meninos também jogam coisas no caminhão por acharem uma trapaça. Quando chegam aos campos de milho, a maioria do grupo está animada, mas Bud está aterrorizado porque ainda se lembra do dia em que viu Salto Jack fora de sua janela. Ao contrário de seus amigos, ele não quer fazer isto. De repente, o caminhão atinge algo na estrada e eles param. O caminhão não liga, então eles saem e dão uma olhada, mas encontram a estrada vazia. Então eles percebem que há doces perto do campo de milho e correm para começar a comê-los, pensando que o caminhão tinha atingido Salto Jack e eles já o mataram. No entanto, um barulho os faz virar e eles descobrem que Salto Jack está realmente esperando no meio do campo. Os meninos correm em sua direção, mas em questão de segundos o monstro mata Charlie e Bud. Quando Mitch tenta procurar os corpos, ele também é morto. Depois, Salto Jack encara Rich e ruge para ele, fazendo ele começar a correr. Ele não para até encontrar o suporte vazio e fica chocado ao encontrar Kelly, que está quebrando as regras assim como ele. Para surpresa de Rich, Bud aparece assustado. Acontece que ele estava apenas fingindo estar morto para escapar disso, e ele corre de volta para a cidade. Kelly pergunta a Rich se ele viu o Salto Jack. Ele diz que sim, e ela o motiva a tentar matá-lo, pois ela estava fortemente armada com a sua chave de fenda. Então Rich entrega a ela a arma que Bud deixou para trás. De volta a Bud, quando tenta entrar em sua própria casa, seus pais não o deixam entrar e dizem a ele para ele ser um homem porque eles precisam do dinheiro. Enquanto considera o que fazer, Bud é subitamente abordado por Salto Jack, então ele começa a correr até encontrar um abrigo onde alguns meninos estão se escondendo. Eles querem cobrar dinheiro de verdade para deixá-lo entrar, mas Bud não tem nada com ele agora. Os adolescentes começam a discutir se devem abrir ou não, mas quando ouvem subitamente muitos gritos, o menino ignora os protestos e abre a porta de qualquer maneira, e encontra Salto Jack matando Bud. Em uma janela próxima, uma criança pequena grita ao ver Salto Jack entrar no abrigo e matar todos os adolescentes, fazendo sangue jorrar pela porta. De volta a Rich e Kelly, eles concordam em trabalhar juntos, mas vão precisar de armas melhores. Eles voltam para a cidade e entram sorrateiramente na casa de Jerry para roubar uma arma e um pouco de cerveja. Enquanto estão lá, Rich fica chocado ao ver seu pai parecendo assustado e batendo desesperadamente na porta de Jerry, mas ele vai embora quando ninguém responde. Enquanto Dan procura por Jerry na casa de um vizinho, Rich e Kelly roubam também o carro da polícia. Quando Jerry sai para gritar com Dan, as crianças já estão fugindo e ele só consegue atirar em uma janela. Rich e Kelly ouvem um relatório no rádio do carro sobre o monstro sendo visto no centro da cidade, então eles vão para lá. Na rua principal, o caos tomou conta, já que os adolescentes invadem as lojas para roubar toda a comida que conseguem encontrar. O açougueiro tenta defender seu negócio e mata alguns meninos, mas eles o dominam e o espancam até a morte antes de roubar sua carne também. Rich e Kelly ficam horrorizados com o que veem, mas antes que possam sair, são encontrados por Riley, que zomba de Kelly por ser uma garota na corrida e usa um termo ofensivo para se referir à cor de sua pele. O colega de Riley agarra Kelly, mas Rich perde a paciência e acerta os dois antes de ameaçá-lo com uma arma. Kelly aproveita a oportunidade para acertá-los com seu bastão também, e antes de saírem, Rich pega de volta o seu cinto. Enquanto isso, o resto dos meninos está realmente perdendo o controle e até se matando uns aos outros. Logo, Salto Jack encontra um trio vagando sozinho e ataca novamente. Não muito longe dali, Rich conta a Kelly os boatos ruins que ouviu sobre ela e que não acredita neles, mas Kelly confirma que realmente queimou o celeiro de um velho porque ele era racista. Rich compartilha que sente saudade de seu irmão e que não ouvem falar dele desde o seu cartão postal, e Kelly confessa que seus pais estão mortos. A conversa deles é interrompida quando ouvem outro relato no rádio onde Salto Jack foi visto em uma rua próxima. A dupla segue em direção à rua sem saber que o relato é parte de uma armadilha feita por Jerry. Chegando lá, encontram uma estátua coberta de sangue antes do Salto Jack aparecer
na frente deles. Rich corre para enfrentar o monstro, mas congela quando percebe que Jack está usando o cinto de seu irmão. Kelly intervém para acertar o monstro com seu bastão, mas ele a atinge nas costas e desaparece enquanto Rich verifica seu estado. Nesse momento, um vizinho sai e os faz sair ameaçando atirar. A dupla volta para o carro e é encontrada por Jerry, que aponta sua arma para Rich através da janela. Ele insulta os pais de Kelly e revela que os matou quando tentaram deixar a cidade. Furiosa, Kelly começa a bater nele e faz com que ele atire, pegando de raspão na cabeça dela. Rich imediatamente afasta Jerry e a dupla sai do carro para escapar. Enquanto isso, Salto Jack vai para a antiga casa de Jim e vê todas as mensagens nas paredes dos 3 dias em que Jim ficou trancado em seu quarto antes da corrida. Ao ver isso, o monstro emite um grito e queima todo o prédio. Não muito longe dali, Dan se encontra com Jerry e diz a ele que não pode fazer isso. No entanto, Jerry grita com ele, explicando que no ano em que não fizeram um ritual, ele perdeu um parente querido. Então esta cidade precisa ser corajosa e fazer o que precisa ser feito. Dan chora, mas não consegue lutar contra um policial. Momentos depois, eles chegam à casa de Rich, onde Donna está claramente fora de si porque tomou muitos remédios. Rich começa a fazer perguntas sobre os vencedores anteriores e todos eles têm um futuro semelhante, ou foram para longe e não entraram em contato com suas famílias, ou morreram em acidentes. Começando a achar estranho, Rich suspeita que Donna escreveu os cartões postais e a carta que supostamente seriam de seu irmão. Ele implora pela verdade, mas sua mãe diz que isso precisa acabar e tira sua própria vida. Suas palavras confirmam as suspeitas de Rich. Os vencedores não estão vivendo uma vida ótima em algum lugar fora da cidade. Eles são sacrificados, fazendo com que Salto Jack retorne em seus corpos no ano seguinte. Kelly quer deixar a cidade, mas Rich se recusa, dizendo que ele deve dar um fim nessa história. No centro da cidade, os moradores entram em pânico com um enorme incêndio na antiga casa de Jim. Jerry é abordado por Riley, que diz ter visto o monstro por perto. Então Jerry o puxa para o carro e lhe dá sua arma na esperança de torná-lo o vencedor deste ano. Rich e Kelly vão até a igreja para esperar por Salto Jack e ficam surpresos ao encontrar Dan lá dentro. Uma discussão começa quando Rich chama seu pai de monstro, mas Dan jura que nenhum pai sabe de nada até que seu filho vença. Então eles são obrigados por Jerry e a guilda dos ceifadores a manter segredo, e também os matariam se tentassem sair ou contar a alguém. Dan quer que o Rich vá embora e deixe-o lutar, mas ele tem um colapso quando descobre que sua esposa está morta. Nesse momento, o sino da igreja começa a tocar e Salto Jack aparece do lado de fora. Rich se apressa para encontrá-lo e o chama de Jim, mostrando que não quer fazer mal. Infelizmente, Riley chega e atira no monstro, então Kelly corre para acertá-lo, enquanto Rich segura Jack em seus braços. Jerry também intervém e faz Riley tentar novamente, mas depois do segundo tiro, Rich mantém Riley à distância, ameaçando-o com sua própria arma. Para o choque de Rich, Salto Jack agarra sua mão e a vira como um pedido para acabar com seu sofrimento. Querendo que isso também acabe, Rich pede desculpas ao irmão e puxa o gatilho. Os meninos correm para pegar os doces e Jerry o parabeniza pelo sucesso, mas Rich não se sente bem. Mais tarde, durante a festa, Rich continua de mau humor e ignora toda a alegria ao seu redor. No entanto, quando vê Kelly chegar, ele dança com ela e a beija, sem se importar com os preconceituosos que o julgam por serem um casal interracial. Kelly secretamente lhe entrega uma arma e eles concordam em fugir juntos mais tarde. Após a festa, Rich sai em seu carro novo e ignora a ex de Jim quando ela pede para ir com ele. Enquanto Rich dirige para longe, Dan se aproxima de Jerry para tentar atirar nele por vingança, mas Jerry o derruba. Momentos depois, Rich pega Kelly e eles começam a dirigir para fora da cidade. Logo em seguida, Jerry aparece no carro da polícia e começa a persegui-los. Rich tenta acelerar, mas quase bate em outro veículo na estrada e precisa parar o carro. Rich manda Kelly se esconder e sai do carro. Então Jerry faz ele andar em direção aos campos de milho com uma arma apontada para ele. Quando chegam ao suporte vazio, Rich se vira de repente e atira 2 vezes em Jerry para matá-lo. Infelizmente, isso ainda não acabou. O fazendeiro aparece e acerta Rich na cabeça para fazê-lo cair na cova que ele já havia cavado. Rich tira sua faca e pede misericórdia, mas o fazendeiro quebra sua mão e começa a enterrá-lo vivo. Depois de terminar, o fazendeiro vai embora, revelando que estava no veículo que bloqueou o carro de Rich. Quando tem certeza de que está sozinha, Kelly finalmente sai do esconderijo e é encontrada por Dan, que diz a ela para aproveitar a chance de deixar a cidade. Kelly escapa sem mais interrupções. Um ano depois, o fazendeiro desenterra o corpo de Rich e prepara a abóbora, que aos poucos se transforma na nova cabeça de Salto Jack. Na noite de Halloween, Dan aparece e liberta o monstro, ainda o chamando de Rich. Quando o fazendeiro aparece, Dan o mata e em seguida diz ao seu
filho monstruoso para queimar toda a cidade. Essa foi a história do filme Colheita Sombria. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.